evangélico, o cristianismo, ele é composto por uma imagem alegórica, onde Cristo, ele é o corpo, onde a igreja é o corpo, e Cristo é a cabeça desse grande corpo. E nós sabemos que o corpo humano tem vários órgãos internos e externos que colaboram para o bom funcionamento desta máquina. E cada um desses órgãos tem uma função específica. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, que cada pessoa no corpo de Cristo tem uma função específica para desempenhá-la, e que essa função seja desempenhada com excelência. E Paulo ele é muito mais cirúrgico na observação, porque ele ainda traz um exemplo. E ele diz: uns foram chamados para pastores, outros para apóstolos, outros para bispos, missionários, diáconos e etc. Mas cada um fique na posição que lhe fora chamado. Isso quer dizer que ninguém deve interferir ou desrespeitar a função que o próximo está desempenhando. Essa é a fórmula do sucesso de toda e qualquer engrenagem que Deus levantou para fazer a diferença. É por isso que Deus ele sempre seguiu à risca este princípio. Vocês querem um exemplo? Davi ele teve um desejo muito grande de executar um tempo de louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Ele tinha recurso, inteligência, e ele tinha tudo que era necessário para que isso acontecesse. Mas Deus o impediu. E a justificativa para Deus impedi-lo foi ressaltar que Davi tinha as mãos manchadas de sangue. E isso não poderia ser executado por ele. Quando Deus diz isso, Deus está dizendo que Deus o chamou para reinar, para a peleja, para a guerra. E por isso ele não poderia executar tal função que seria de mérito de alguém que tivesse o talento e o dom da arquitetura. E Davi ele aceitou isso prontamente, sem reclamar, porque ele sabia qual era a sua função e a sua posição. Só que muitas pessoas não têm a mesma qualidade de Davi. Muitas pessoas deixam o sucesso subir para a sua cabeça. E quando o sucesso sobe para a cabeça de uma pessoa, é muito difícil você controlar esta pessoa e você estabelecer limites sobre a vida dessa pessoa. Foi isso que aconteceu com o rei Uzias. Deus chamou Uzias para ser rei, e Uzias ele foi tão célebre como rei, como foi Davi, e também como foi Salomão, e como foi Ezequias e Jeroboão. Uzias ele está na prateleira dos reis mais emblemáticos da história dos hebreus. É muito difícil superar a posição de Uzias como rei dentro do território de Israel. E ele teve os seus adornos para ter tal título e tal reconhecimento. Porque além do povo prosperar diante do seu reinado, ele venceu todas as batalhas e todas as guerras que ele teve embate. Ele não foi derrotado em nenhuma delas. E ele revolucionou a sua época, o seu tempo, com a qualidade de armamentos que ele tinha no campo de batalha. Ninguém era tão inteligente na batalha como era Uzias. Uzias ele montou muitas engenhocas, muitas invenções. Uzias ele inventou muitas armaduras, armamentos, catapultas. Ele inventou muitas e muitas artimanhas de batalha, que fez com que ele fosse temido por todas as nações que estavam no território de Israel. E para acabar de completar, Uzias ele foi o primeiro de todos os reis da história dos hebreus a utilizar o fogo como tática de guerra no campo de batalha.
Ele foi o primeiro a descobrir a pólvora e usar ao seu favor no campo de peleja e no campo de batalha. Isso fez com que ele fosse venerado, respeitado e colocado na história como um célebre rei. Só que ele não soube lidar com tamanho sucesso, porque Deus fez com que ele prosperasse. Deus abriu a sua mente e lhe trouxe inteligência. Deus fez com que ele estivesse há 50, 60, 70 anos, 100 anos, 500 anos à frente da sua realidade, para que ele fosse uma pessoa honrada. Só que ele deixou o sucesso subir para a cabeça dele e ele decidiu que ele poderia fazer o que ele queria, porque ele tinha um sistema religioso na sua mão, político e também governamental. E ele sabia que ninguém iria confrontá-lo ou impedi-lo. Então ele colocou no seu coração que ele poderia fazer aquilo que ele queria. E o fato de Deus abençoar uma pessoa, prosperar uma pessoa, honrar uma pessoa, não significa e nunca irá significar que essa pessoa pode fazer o que ela bem entender, o que ela bem quiser.